Olá pessoal, meu nome é Jonas, esse é mais um vídeo do canal Leituras de Física e nesse vídeo nós vamos discutir um aspecto apresentado no livro Física Atômica e Conhecimento Humano, que é a questão da medida. E a questão da medida é uma coisa muito importante, que ela difere a física clássica, que é a física que explica o nosso dia a dia, e a física atômica, que é a física que explica os movimentos de coisas pequenas, como elétron, átomo, pósitron e outras coisas. Bom, primeiramente, nós vamos fazer uma discussão aqui na lousa a respeito de como a gente localiza um objeto utilizando a física newtoniana, que é a física do nosso dia a dia, certo? Depois nós vamos ver como que nós localizamos objetos pequenos, como por exemplo um elétron. E daí nós vamos ver que existe uma diferença crucial entre esses dois processos de medida. Bom, então vamos supor que nós queremos localizar algum objeto do nosso dia a dia. Então, por exemplo, nós podemos localizar um objeto simplesmente fazendo uma comparação, ok? Então, se nós quisermos localizar um objeto que esteja do outro lado da rua, nós podemos, comparando com a nossa altura, fazer uma estimativa da distância, certo? Muito simples. Mas nós podemos também querer obter um valor mais preciso para essa posição. O que nós fazemos então? Bom, a maneira mais simples e direta é emitir um raio de luz. Essa luz vai incidir sobre o objeto, refletir, certo? E nós, conhecendo a velocidade da luz no meio, que no caso é o ar, e medindo o tempo que a luz leva para ir e voltar, nós podemos calcular a distância de nós até esse objeto, através da fórmula simples que vezes ΔT, certo? Onde aqui é a nossa velocidade da luz, que nós conhecemos, e aqui é o tempo que nós medimos através de um aparelho, como um relógio ou um aparelho mais preciso de medição de tempo, certo? Então nós podemos simplesmente calcular a posição do nosso objeto através dessa formulinha que é bem simples. E uma coisa importante aqui, que é o que vale dizer que, quando, por exemplo, se nós pegarmos um carro e quisermos fazer esse experimento, a gente vai, calcula a posição e o carro continua naquela posição. Ou seja, após eu realizar essa medida, a posição do carro não é alterada. E nem a posição e nem a velocidade do carro. Ou seja, sendo o carro nosso sistema físico, o qual nós estamos realizando uma medida, nós podemos dizer que após o processo de medida não altera o sistema físico. Ou seja, a velocidade do carro e a posição não foram alteradas nesse processo de medida. Mais para frente a gente vai ver por quê. Por enquanto, nós ficamos com essa ideia, que é uma ideia que nós observamos no nosso dia a dia, certo? E nós podemos fazer isso com um carro. Nós podemos diminuir a massa do nosso sistema físico, como por exemplo, pegando uma pessoa. Nós podemos diminuir ainda mais pegando simplesmente um grão de areia, certo? E o método para localizar um grão de areia é exatamente o mesmo. Bom, e diminuindo cada vez a massa do nosso sistema físico, a gente chega naturalmente a coisas microscópicas, como por exemplo, um elétron, certo? Elétron. A massa do elétron ela é muito menor do que a massa de coisas que nós estamos habituados no nosso dia a dia, certo? Então a massa do elétron, ela está anotada aqui, ó. É 9 vezes 10 a menos 31 kg. Então, é extremamente menor, tá? Mas vamos supor que nós queremos medir a posição do elétron em relação a nós. Qual o procedimento? Exatamente o mesmo. Nós incidimos luz sobre o elétron. Essa luz nós esperamos, né? Ela vai bater sobre o elétron, refletir. Nós conhecemos a velocidade da luz, medimos o tempo, calculamos a posição. Esse é o procedimento que nós, digamos assim,
não conhecendo a mecânica quântica, nós pensaríamos em fazer. Bom, pessoal, nesse ponto é importante nós discutirmos um pouco sobre a luz, certo? Nós sabemos que a luz ela é caracterizada por um certo comprimento de onda, ok? Então a luz ela é caracterizada por um certo comprimento de onda. E nós sabemos também que a luz ela transporta uma certa quantidade de energia, certo? A luz ela transporta uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia ela é proporcional à quantidade de movimento que a luz também transporta, certo? Ou seja, essa quantidade de movimento aqui, que nós chamamos momento linear, ela tem uma analogia completa, essa definição tem uma analogia completa com a quantidade de movimento que é transportada por uma bola de tênis ou por uma bola de bilhar, completa. Então, o que nós temos? Resumindo, a luz ela possui um comprimento de onda, ela transporta uma certa quantidade de energia e essa quantidade de energia é proporcional também a uma quantidade de movimento, ok? Bom, outra coisa importante é que quanto menor o comprimento de onda de uma luz, mais concentrado vai ser a sua quantidade de energia. E o inverso também. Quanto maior o comprimento de onda, mais disperso essa quantidade de energia. Certo? Como? Então, o que nós podemos escrever? Nós podemos escrever que a quantidade de energia ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda da luz. Ok? E se nós quisermos escrever em termos do momento, nós escrevemos que o momento que a luz transporta, ou a quantidade de movimento, ela é proporcional também ao comprimento de onda da luz, certo? Se nós quisermos transformar essa equação de proporcionalidade em uma equação de igualdade, o que nós precisamos fazer? Bom, P é igual, nós precisamos colocar uma constante de proporcionalidade, ou seja, a quantidade de movimento da luz vai ser igual a uma constante K sobre lambda. Ok? Bom, como eu já disse, isso aqui então é uma constante. Essa constante ela pode ser determinada através de vários experimentos ou várias medições, mas nós sabemos que essa constante ela é exatamente a chamada constante de Planck. Ok? E é uma constante inerente da teoria quântica que foi desenvolvida para explicar o movimento de elétrons e partículas subatômicas. Essa constante ela assume o valor que está escrito aqui, 6,62 vezes 10 a menos 34 kg metro quadrado por segundo. Certo? Ou seja, ela é uma constante extremamente pequena. Ok? Então nós podemos escrever que o momento da luz ela é o quê? H sobre lambda. Certo? Aqui foi feita uma discussão direta de conceitos que nós conhecemos de fenômenos ondulatórios clássicos do nosso dia a dia. Certo? Vimos que tem que ter uma constante aqui. E essa constante ela é identificada com a constante de Planck, que vem da mecânica quântica, ok? Essa equação ela é denominada relação de de Broglie, certo? A gente pode se escreve assim, tá? Em homenagem a esse cientista que foi quem propôs essa relação. Certo? Bom, agora a gente volta no nosso experimento, que era qual? Localizar objetos. Objetos macroscópicos e objetos atômicos. Certo? Eu vou apagar um pouco a luz aqui. Certo?
manter a relação aqui, ou seja, o momento da luz é H sobre o comprimento de onda da luz. Bom, então vamos voltar ao caso em que nós queremos localizar a posição de um elétron, certo? Então, nós temos aqui um objeto que emite luz e nós temos aqui, por exemplo, o elétron, certo? Essa luz ela possui um comprimento de onda, ok? E veja só, se nós quisermos uma luz que possui um momento, uma quantidade de movimento muito pequena, tal que essa medida não interfira no estado físico do elétron, nós precisamos de um comprimento de onda muito grande, certo? Tal que essa relação seja pequena. Para nós pegarmos um comprimento de onda muito grande no espectro de luz do visível, cujo espectro de luz vocês podem ver ao lado aqui, essa luz, o comprimento de onda, o maior comprimento de onda no espectro do visível, ele é algo como isso. Ou seja, 7,5 vezes 10 a menos 9 metros. Certo? Quando nós colocamos esse comprimento de onda aqui e usamos aquele valor para H, então nós temos que o momento da luz ele vai ser da ordem de 10 a menos 24. Ok? Então, esse valor aqui vai ser muito importante para a nossa discussão, certo? Então a gente pode pensar, bom, dado nossas experiências do dia a dia, que esse valor, 10 a menos 24, é muito pequeno, certo? Mas vamos calcular uma ordem de grandeza e comparar esse valor do momento com a massa do elétron. Bom, quando a gente faz isso, ou seja, a gente nota que, embora essa quantidade de movimento seja extremamente pequena, ela é muito maior quando comparada com a massa do elétron, certo? Ou seja, a razão entre o momento da luz e a massa do elétron vai ser da ordem de 10 a sétima, tá? Note aqui nós estamos interessados apenas na ordem de grandeza, certo? Apenas na razão entre duas coisas. A ordem de grandeza é o que importa aqui. Então, resumindo, a razão entre o momento da luz, ou seja, a quantidade de movimento que a luz transporta, e a massa do elétron é da ordem de 10 a sétima. Ou seja, é uma quantidade extremamente grande. Ok? Então, a luz, ela sai do emissor, bate no elétron, reflete, nós recebemos essa luz e medimos o tempo, certo? Bom, dada essa razão, que é extremamente grande, é impossível que o estado físico do elétron se mantenha inalterado após o processo de medida. Então, se nós consideramos um elétron aproximadamente em repouso em relação a nós, que somos os observadores, quando nós incidimos essa luz sobre o elétron, vai acontecer um fenômeno aqui que em física é conhecido como espalhamento, mas na física do ensino médio é conhecido como colisão, certo? Que o elétron o estado físico do elétron vai ser alterado, ou seja, ele vai passar a adquirir uma velocidade. Nós alteramos o estado físico do elétron. Por quê? Porque essa razão é extremamente grande, ela não pode ser desprezada. Bom, pessoal, agora voltemos ao caso
o primeiro caso em que nós queríamos localizar objetos do nosso dia a dia, né? Então, nosso dia a dia inclui carro, uma pessoa, qualquer outra coisa. Mas nós podemos também pegar uma coisa muito pequena, como por exemplo, um grão de areia, que é extremamente leve, e comparar com essa razão, certo? Então, vamos apagar aqui. O importante aqui no caso é essa razão. E agora nós colocamos aqui um grão de areia, tá? Um grão de areia, cuja massa é extremamente pequena diante do nosso dia a dia, né? Das coisas do nosso dia a dia. Bom, nós podemos considerar a massa de um grão de areia como da ordem de 10 a menos 3 quilogramas, ou seja, 1 grama, certo? E aí, bom, o processo de localizar esse objeto é essencialmente o mesmo. Nós consideramos o mesmo comprimento de onda para a luz, de modo que não altere o estado físico do sistema, que no caso é o grão de areia. E quando nós calculamos essa razão aqui, agora, grão de areia, vai dar o quê? Bom, vai dar algo em torno de 10 a menos 21. Basta você pegar esse valor aqui e substituir aqui. Vai dar algo em torno de 10 a menos 21. Ou seja, a razão entre a luz, a quantidade de movimento que a luz transporta e a massa do grão de areia é extremamente pequena. E com isso nós concluímos que, no caso da nossa física do dia a dia, né, no universo macroscópico, o fato de você medir a posição de um objeto, ou seja, localizar, incidir luz sobre ele, não altera o seu estado físico. É por isso que nós incidimos luz sobre um carro, ou sobre um grão de areia, ou sobre uma pena, e a posição desses objetos e a velocidade continuam a mesma. Ou seja, o seu estado físico não é alterado. Diferentemente daqui, né? Então você vê, 10 a menos 21, 10 a sétima. Certo? Então, bom, o que a gente conclui disso tudo, dessa análise aqui? Que em mecânica quântica, ou seja, no nosso mundo microscópico, o fato de nós podemos generalizar isso, né? Ou seja, o fato de você realizar uma medida sobre um sistema físico, atômico no caso, altera o estado físico desse sistema, certo? Então, o fato de você medir a posição de um objeto microscópico vai alterar a sua velocidade, como a gente viu aqui, porque vai alterar o estado físico do sistema. E essa ideia pode ser estendida para qualquer outro processo de medida, certo? Não necessariamente a posição, em mecânica quântica. Ou seja, aqui a gente não falou sobre princípio de incerteza, sobre nada rebuscado matematicamente em mecânica quântica. A gente simplesmente mostrou que, considerando a ordem de grandeza das coisas, existe uma diferença entre você medir coisas do nosso dia a dia e coisas do universo atômico. Ok? Bom, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido um pouco explicativo, no sentido de sanar algumas diferenças que existem entre a mecânica newtoniana e a mecânica quântica, certo? E espero que esse vídeo também tenha sido útil para elucidar um pouco sobre os conceitos do livro, né, que nós discutimos no vídeo anterior. No próximo vídeo, nós vamos voltar a discutir o livro mencionado já anteriormente. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem comentar. Nós vamos deixar algum link aqui embaixo para poder ser de forma útil, né? Podem comentar, curtir, compartilhar com seus amigos. E é isso. Abraço e até mais.